O processo de vendas na 4 Joias, ele é muito simples e é ele que determina o resultado que você vai ter. Primeiramente, é bom você entender que as coisas que você quer, elas vêm das ações e do pensamento que você tem, não do ato de você querer ou de você talvez ser merecedor, tá? Embora eu acredite que isso é injusto, mas é assim que o mundo funciona. Não adianta você ser merecedor, você tem que ter as ações necessárias para ter aquele resultado. É aquela velha história, você tem que plantar para poder colher. Não importa se você é dono do fazendeiro, se você não planta, não vai colher. Então, para você poder ter resultado vendendo no WhatsApp, você primeiro tem que entender que você precisa estar bem. Você vai ver que tem vários dias que você pode ser que você não esteja bem e que você vai se esforçar ao máximo e você não vai ter resultado, porque o resultado, a primeira parte, o primeiro fator importante que traz o resultado é a maneira com que você lidar com as situações e é também a energia que você deposita naquela ação. Tá? Não adianta, você pode ser o melhor atendente do mundo. Se você não está bem, você não tem bons resultados. Tá? Então, a primeira parte, se eu puder te indicar fazer algo, cuide da sua mentalidade, cuide do seu ambiente, module o seu ambiente, porque quem não está bem não consegue ter resultado independente de onde esteja, tá? Independente da empresa. Então, levando aqui em consideração a parte do lead chegar, certo? O lead a gente chama de lead, não é cliente. A gente só chama de cliente quando a pessoa compra, tá? O lead, ele chega de um anúncio, às vezes vem do Instagram, certo? E ele deve ser etiquetado. Você vai ter um material de apoio sobre as etiquetas, então não vou entrar a fundo. Logo após, você vai dar um boas-vindas caloroso e fazer uma pergunta. E você vai ver que eu falo muito sobre pergunta, tá? Se as pessoas elas chegam até você e elas não compram, às vezes não é nem porque elas não têm dinheiro, como muitos falam, é porque elas não tiveram acesso às perguntas certas, tá? Bota isso na sua cabeça. São as perguntas que você faz que determinam o resultado que você tem, beleza? Seja vendendo, seja para você aprender algo, seja empreendendo, independente. Quanto mais perguntas você faz, mais acesso a conhecimento você tem, tá? Então, seja bom em fazer perguntas, ou boa em fazer perguntas, tá? Então, você vai dar boas-vindas, caloroso, e fazer uma pergunta. Só um exemplo. Oi, tudo bem? Eu sou o Vitor, sou um dos atendentes da 4 Joias e hoje eu vou estar te atendendo aqui, tá? Aí você vai fazer uma pergunta, como é que eu posso te ajudar? Só que essa pergunta, ela, assim, a maioria dos leads, eles falam a mesma coisa. Eles já querem saber preço, já querem ver modelos, e você não pode mandar isso ainda. Como eu te falei, a meta principal não é vender. Você tem que seguir esse script na maneira certa, seguindo passo a passo, para que você possa, sim, ter o resultado que você quer. Então, quando o lead ele responder, quero ver joias, quero saber os valores, você vai criar uma barreira, certo? Que a fase 1, a gente divide o atendimento por fases. A fase 1, ela se resume em você salvar o contato do lead e fazer o lead salvar o seu contato. Fazendo isso, mesmo que você não faça a venda, ele vai ver os nossos status e ele vai comprar, você pode ter certeza disso. Agora, se você vende e não salva o contato, nada foi feito. Então, você tem que pedir para salvar. Você vai ter um exemplo de mensagem, porém, se você tiver como mandar um áudio, vai ser muito melhor. Como é que poderia ser esse áudio, por exemplo? Olha, pessoal, a gente fala com muitos clientes todos os dias. E como eu ainda não sei quem é você, certo? E eu gosto de dar o meu melhor em cada atendimento, você poderia me fazer a gentileza de salvar o meu contato e me dizer o seu nome para eu salvar o seu aqui? Aí a gente já prossegue com o seu atendimento. Simples. Só de falar isso, você vai ver que a maioria dos leads já salvam o contato, tá? Se o lead ele não responder, certo? Você entra com o segundo contato. A gente tem 2 contatos. O primeiro contato, que é o lead que chega até você e você responde. E o segundo contato, ele é ativado quando você fala com o cliente independente, com o lead independente de qual fase ele esteja, ele não te responde. Se ele não te respondeu, você faz um segundo contato. Oi, tudo bem? Você está podendo falar agora? Você vai ter mensagens de exemplo também, beleza? Vamos supor que o lead ele respondeu e você vai para a fase 2, aproximação. Essa fase, ela é resumida em perguntas. Você vai perguntar se o lead no caso, se o lead se ele usa joias durante o dia, se ele já comprou uma joia e não gostou da qualidade, se ele é de Maceió, independente. Você tem que fazer perguntas que o lead ele queira te responder. Voltando à linha de raciocínio, as perguntas, elas te aproximam do lead. E quanto mais tempo você passa falando com alguém, mais familiarizada ela fica com o número, ela fica com o fato de estar falando com você. Se você presta um atendimento que já entrega o que o lead quer, ele não vai ter motivos para poder falar com você, certo? Então, você pode ver que em nenhum momento até agora eu falei sobre querer vender. Você tem que querer ser a preferência daquele lead. Tá? Então, a fase 2 é fazer perguntas. Você vai ter acesso a perguntas, como essas que eu já falei, e você vai poder também usar a sua criatividade, tá? O importante é você fazer perguntas. Não muitas, para não ficar chato, mas tem que fazer algumas, tá? E logo após de fazer perguntas, beleza? Aqui tem alguns exemplos de perguntas, mas eu vou deixar em um material de apoio lá no Notion. Você vai apresentar os modelos, apresentar o produto, apresentar a oferta, tá? Levando em consideração que você seguiu esse padrão, o líder já sabe qual é o seu nome, você já sabe qual é o dele. Ele já salvou seu contato, então ele já viu alguns stories, alguns status, ele viu provas sociais, então ele já tem a tendência de comprar com mais facilidade, tá? Então você vai apresentar o material. Você vai perguntar, você já conhece a joia de 4 joias, já ouviu falar? Se não, posso estar te explicando o material que a gente trabalha. Aí você vai seguir o processo de apresentação que se você não viu, você vai ter acesso, certo? Coisa simples, você vai mostrar diferencial, certo? Diferencial no produto, você vai falar bem, não falar bem do material em si, mas você vai falar bem com o cliente, você vai se comunicar com a autoridade. As pessoas, elas têm a tendência de comprar de quem elas enxergam
a pessoa como uma autoridade. Se você está ali só falando, só respondendo o que o líder está perguntando, você não é uma autoridade, você é só um prestador de serviços. Na 4AGS a gente não tem prestadores de serviços, a gente tem autoridade, certo? Então, saiba se comunicar, tire as dúvidas, certo? Apresente o material se necessário, e depois você vai apresentar os modelos e a oferta. Essa parte aqui é muito simples, a gente tem muita variação de modelos, às vezes acaba, às vezes chega, então você vai seguir ali o padrão que você vai ver no primeiro dia de atendimento, tá? E depois vai seguir o padrão ali de envios de conteúdos que você vai ter também no primeiro dia, certo? A parte importante dessa aula aqui é você entender que você tem que salvar o contato do cliente, do lead, e tem que fazer ele salvar também, certo? Só de você fazer isso, você pode ter certeza que você já vai estar na frente de muita gente, beleza? Não tenta querer vender, sendo que às vezes aquele líder ele nem vai comprar. É comprovado cientificamente que uma pessoa precisa ver 5 vezes, no mínimo 5 vezes um produto para poder comprar. Esse processo aqui, ele não foi dito só porque alguém quer que seja assim. Ele foi feito com base em estudos científicos, em estudos de vários anos que a gente tem na empresa. Tá? A gente está desde 2019, somos recordistas em vendas aqui em Maceió de semijoias. Tá? Não teve nenhuma empresa que vendeu mais que a gente. Tá? Então a gente sabe o que está falando, beleza? Se você seguir isso aqui, se você conseguir passar confiança suficiente para o cliente, ele querer voltar a falar com você, não se preocupa se ele não comprou. Ele vai comprar. Se você fez esse passo a passo, ele vai comprar uma hora ou outra, beleza?